Olá, tudo bom? No dia de hoje a gente vai resolver mais uma listinha de equações do primeiro grau. Bom, essas atividades aqui são voltadas para o primeiro ano do ensino médio, porém pode ser trabalhadas como você queira nas outras séries, tanto nas mais avançadas quanto nas anteriores, principalmente a partir do sétimo ou oitavo ano do ensino fundamental. Bom, então vamos lá, vamos rever os princípios aqui com essa questão aqui, tranquilíssima. Bom, qual é o valor de x nessa equação aqui? X mais 7 igual a 15. Bom, vou copiar de novo a equação, sempre copia, x mais 7, sinalzinho de igual, a igualdade está aqui, e o 15 do lado direito da equação, certo? Primeira parte da equação, x mais 7, a segunda parte é o 15, certo? Começando bem tranquilinho. Bom, vou colocar essa setinha para indicar aqui. Bom, primeiro, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer do método mais prático, né? Que é simplesmente pegar esse 7 positivo que está aqui, do lado esquerdo da equação, e passar para o lado direito da equação. Só que isso tem um custo. Vou copiar o 15. O 7 positivo, quando passa para o outro lado da igualdade, ele inverte o sinal. De positivo ficou negativo. Ok? Então agora basta a gente resolver. 15 menos 7 dá 8. Chique. Alternativa A. Vamos embora? Questão de número 2. Resolvendo a equação 2x igual a 18, encontramos x igual a... Ele quer saber novamente o valor do x. Ele sempre quer resolver essa equação, que é sinônimo de encontrar o valor do x. No caso aqui, 2x é a mesma coisa que 2 vezes o x, igual a 18. Ok. Mesmo princípio, porém agora o 2 ele está multiplicando o lado esquerdo. Bom, lembrando que temos apenas aqui o 2x do lado esquerdo dessa equação. Queremos isolar o x, deixar o x sozinho, igual a gente fez na questão anterior. A gente só consegue saber o valor do x se ele estiver sozinho. Aqui, ó, x igual a alguma coisa, sempre assim que a gente consegue resolver para x. Mas no caso aqui tem um 2 atrapalhando a gente. Então o que a gente faz? Copio a equação original, só que esse 2 estava multiplicando, então quando ele atravessa o outro lado da igualdade, ele passa agora dividindo. Tá vendo? Ele estava em cima, veio para baixo. Tá vendo? Ele estava aqui, ó, caiu para cá. Certo? E agora, copia de novo, sem preguiça. X igual a, quanto que é 18 dividido por 2? 9. Mais uma aí, quentinha saindo. X igual a 9, letra D. Maravilha? Pegando o jeito, então, vamos para a próxima. Questão número 3. Já começa... Bom, começa a trabalhar um pouco mais, começa avançando um pouco. Vamos fazer um pouco mais rápido. Na equação x menos 12 igual a 20, o valor de x é... Bom, não deixa os alunos ficar resolvendo tudo de cabeça, tá? Todo mundo vai querer fazer de cabeça e vai acabar errando, certo? Então faça a conta, não tenha preguiça. Copia de novo a equação x menos 12 igual a 20. Resolve na linha de baixo ou na frente, onde tiver espaço. E agora, o 12 negativo.
Deixa eu colocar de outra cor aqui, ó. O 12 está negativo. Ele vai passar para lá, vai ficar o quê? Vai ficar positivo. Mas antes de fazer isso tudo, eu sempre recomendo copiar a equação da forma como estava antes. E depois coloca o que mudou. Certo? Deixa eu ver se eu consigo trazer esse 12. Trazer esse 12. Deixa eu... Mais fácil eu apagar aqui. Deixa eu apagar esse 12. E a gente continua. Vou apagar esse 12 e vou colocar aqui. Então ele estava negativo, passou para cá, virou positivo. Ok? Setinha, setinha. 20 mais 12, 32. E aí? Você fez de cabeça correto? Acertou? Não recomendo fazer de cabeça. Por enquanto tá tranquilo. Mas e depois? Pode se confundir, principalmente por conta do sinal. Vamos lá, mais uma? 3x mais 5 igual a 14. Agora mistura multiplicação com essa soma. E aí que vem a grande dica. Aquela história de passar para lá e passar para cá não existe. O que existia é a gente fazer a operação dos dois lados da igualdade, como se fosse uma balança. Vou dar um exemplo aqui, vou voltar um pouco. X mais 7 igual a 15. Vou colocar aqui para você entender. X mais 7 igual a 15. Não existe essa história de passar para lá. A gente fala isso, mas na verdade, imagina essa igualdade como se fosse uma balança. Tem o lado esquerdo do prato e o lado direito do prato. Você não tem essa história de passar para lá. O que a gente faz no fundo, matematicamente falando, é aplicar coisas iguais dos mesmos lados aqui da igualdade, operações iguais. Subtrai 7 de todos, aqui fica x e aqui fica o quê? 8, tá vendo? Isso é o que a gente faz na realidade, quando é uma soma ou subtração. Mas e quando tiver alguma coisa assim, por exemplo, 2x igual a 10. Está multiplicando. O que a gente faz no fundo? No fundo, divide por 2 os dois lados da igualdade. Para quê, professor? Para a gente conseguir simplificar e aparecer apenas o x. E aparecer apenas o x aqui, ó. X igual a 10 dividido por 2, 5. Tá? Então, imagina um caso que tem as duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, 2x mais 1 igual a, sei lá, 7. O que você tem que fazer primeiro? Passar para lá o mais ou passar o 2 dividindo? E a resposta certa é passar para lá esse mais 1. Por quê? Porque se a gente passar um divisor aqui, você não vai conseguir. Você não pode cortar o 2 aqui e esse 1 vai ficar o quê? Você não consegue mais simplificar. Então, o que você tem que fazer primeiro? Você tem que primeiro subtrair 1, que vai ficar o quê? 2x igual a 6. E agora sim, você divide o que, no nosso caso, ali atrás, seria o quê? Seria o famoso passa dividindo, né? O 2 estava passando dividindo. Estou trazendo essa forma, não precisa ficar preocupado com essa forma que eu mostrei, eu só quis mostrar de onde que veio a regra, tá? Mas, se você quiser, pode falar para os alunos o quê? Ah, professora ou professor, se tiver aqui, ó, uma multiplicação e esse mais, que eu faço? Quem que eu passo para lá primeiro? A soma. A gente passa sempre a soma e a subtração para lá primeiro. Isola primeiro as coisas que tem x. Então, vamos copiar aqui. Vou copiar a equação aqui.
Bom, 3x mais 5, a equação original, igual a 14. Então, tudo isso para falar o quê? Que não é decoreba, tem um motivo para as coisas. Então, a gente passa esse mais 5, passa para lá. Né? Lembrando que não existe passa para lá. É o famoso passa para lá que dá certo. A gente acaba fazendo isso muito, né? Bom, então ficou o quê? Do lado esquerdo ficou apenas o 3x, do lado direito ficou 14, mais 5 passou para lá, virou menos 5. Ótimo. 3x, lembra que é a mesma coisa que 3 vezes x. Quanto que é 14 menos 5? Fica 9. Ótimo. O 3 está multiplicando, faz o que, faz o que, faz o que? Passa dividindo. E agora eu vou colocar aqui do lado, porque não cabe mais embaixo. Então, x igual a 9 dividido por 3 dá 3. Confere aí. Tenta fazer primeiro, depois vê a minha resolução, tá? Então, o de cima tinha ficado letra B. Esse aqui de baixo, letra E. Ótimo. Olha esse aqui. Muito igual, muito parecido esse exemplo. Tenta fazer primeiro, depois despausa o vídeo e confere. Tenta fazer aí. Depois despausa o vídeo e confere aqui com a minha resolução. Bom, vamos começar escrevendo a equação original. 4x menos 8 igual a 12. Certo? Podemos fazer mais rápido? O que eu faço aqui? Esse menos 8, copia de novo, passou para lá, virou o quê? Virou mais 8, tá vendo? E agora? 12 mais 8, 20. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo, tá? Então, olha lá. Menos 8 passou para lá, virou mais 8. E o 4 que estava multiplicando, passou dividindo. Maravilha. Ficou o quê? Ficou o quê? Ficou o quê? 20 dividido por 4 dá 5 unidades. 5, 5, letra C. Chique? Pegou o jeito? Então agora a gente vai colocar x dos dois lados e número dos dois lados da equação. A dica é o seguinte: juntar todo mundo que tem x de um lado e todo mundo que tem número puro do outro lado, tá vendo? Tem o lado esquerdo e o lado direito da equação. Então a gente tem que passar para lá as coisas até a gente conseguir resolver. Então primeiro eu vou copiar a equação original. 2x mais 3 vai ser igual a 3x menos 1. Ótimo. Repara que a gente tem 2x aqui e 3x ali, certo? É comum a gente deixar o x do lado esquerdo, porque toda hora que a gente coloca a resposta é sempre x igual a alguma coisa. Mas não necessariamente, você pode deixar o x do lado direito. Se x é igual a 5 ou 5 é igual a x, dá na mesma. Mas, por convenção, então a gente vai passar o x para lá. Bom, eu vou passar ele inteiro, tá? 3x, 3 abacaxis, passando para o lado esquerdo. Bom, pensa nele como um número acompanhado de uma letra. 3x é positivo. Ele não tem nada indicado, então é positivo. Só que quando ele passa para o lado esquerdo, ele vira negativo. Vendo? Menos 3x. Lembra que o sinalzinho de igual está aqui. Continua aqui. E agora eu vou fazer o quê? Esse mais 3,
eu vou passar para lá. Eu quero tudo que tem letras do lado esquerdo e tudo que tem números desse lado. Então tinha o -1, mais 3. Passou para lá, inverteu o sinal, virou... virou -3. Ótimo! Esqueci da setinha. A setinha é puramente semântico, né? Se isso é igual a isso, então isso é igual a isso. Bom, continuando, 2x menos 3x. Faz sentido se eu colocar menos 1x aqui? Pensa aí, se fosse R$2 menos R$3, você ficaria devendo. Você ficaria devendo R$1. Né? Você tem R$2, gastou R$3. Ficou devendo R$1. Por isso ficou negativo. E lembrando que quando tem esse 1 no coeficiente, não é necessário indicar ele. Não precisa, tá? Não precisa indicar. Deixa eu ver se eu consigo diminuir minha borracha. Não diminui. Tá bom. Deixa esse -1 aí, então. Igual. Bom, resolvendo aqui, -1 com -3. Você gastou R$1 e gastou 3. Ficou devendo 4. Legal? Bom, por que foi legal ficar com esse -1 aqui? Porque o -1 está multiplicando o x. Tá? Assim como o 2, o 3, o -3, o 2, tudo estava multiplicando o x. Só não precisava escrever o pontinho ali, mas estava. Então, para a gente isolar o x, esse -1 está atrapalhando ele. Então, a gente vai passar esse -1 dividindo. Então, ficou -4 dividido por -1. Olha lá. Deixa eu mostrar aqui. -1 estava multiplicando, passou dividindo. Tá aqui. Tá aí. Bom, mas e aí? Fica o quê? Menos e menos? Que regra de sinal que eu uso? Bom, a regra de sinal da divisão é a mesma da multiplicação, que é o seguinte. Primeiro vamos resolver 4 dividido por 1 dá 4, né? Quanto que são 4 laranjas para uma pessoa? A pessoa fica com 4 laranjas, né? Cada pessoa fica com 4 laranjas, só tem uma pessoa. Bom, e a regra do sinal é a seguinte. Quando é multiplicação ou divisão, é a seguinte. Quando tem sinais iguais, sempre vai dar positivo. Os sinais são iguais. Menos e menos, tá vendo? Se os sinais são iguais, sempre vai dar positivo. Tá? Então essa é a regra de sinal. Se forem sinais iguais, tanto multiplicação quanto divisão, sinais iguais sempre vai dar positivo. E se forem sinais trocados, tanto multiplicação quanto divisão, vai dar sempre negativo. E se tiverem 3, você faz aos pares, tá? Você faz os parzinhos primeiro, tá? Tá aí uma observação interessante. Uma regra aí que todo mundo tem que saber. Beleza? Acertou? Essa é a primeira questão que a gente faz, que tem números e letras dos dois lados. Ok? A 6 foi um pouco mais elaboradinha. Bom, bora lá então. Número 7. Agora, olha só que interessante. X dividido por 3 igual a 9. Olha só, agora o 3 está embaixo. Como é que faz para passar ele para cima? Bom, vamos copiar a equação. Olha lá. Copiei a equação. Bom, o 3 estava dividindo. Então ele vai passar para lá
multiplicando. Certo? Faz sentido? Então vamos lá. Não é igual aqui, tá? Não é o sinal de igual, é sempre a setinha, porque x é igual a isso. Se você escrever outra coisa, não vai ser mais uma igualdade. Bom, então o x vai ser 9 vezes 3, 27. Legal? Mais uma aí para conta. Opa, estou esquecendo de colocar ali as respostas. Letra D. E a da 6 era... Da 6 era a letra A. Pronto. Bom, questão número 8. Quanto que vale o x? Ou seja, resolva a equação. Vamos lá, sem preguiça. Copia de novo a equação. Yes. Olha o sinalzinho da igualdade. Não esquecem, não confunde com outro sinal. Vou colocar aqui embaixo, porque tem espaço. 5x igual. Por que eu vou passar o número? Porque eu quero achar o x. Então, por isso que eu vou deixar ele sozinho aqui, desse lado, coitado. Então, o menos 10 vai passar para lá e vai ficar o quê? Calma lá, antes de você responder, vamos copiar tudo. Agora sim escreve. Menos 10 passa para lá, vira mais 10. Estava negativo, virou positivo. Beleza? Bom, 5x, lembra que é a mesma coisa que 5 vezes x, vai ser igual a 20 mais 10 dá 30. E agora a regrinha de ouro. O 5 estava multiplicando, então ele tem que passar dividindo. Beleza? Então x é igual a 30 dividido por 5, 6. Tcharam! Vamos para 9. A 9 tem uma propriedade que a gente chama de distributiva. Ela está multiplicando ao 2, está multiplicando um parênteses. Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? A gente quer saber o x. Essa é mais elaboradinha, hein? Muito legal essa daqui. Muita gente esquece como é que faz. Todo mundo esquece. Então é 2 vezes, vou explicitar o vezes dessa vez, a multiplicação. X mais 3 igual a 16. Vamos usar a regra do chuveirinho ou distributiva. Você vai multiplicar o 2 pelo x e pelo 3. Beleza? Então, vamos lá. 2 vezes 1x, 2 vezes o x vai dar 2x. Faz sentido? 2 vezes 1 abacaxi, 2 abacaxis. 2 vezes 3 dá 6. Agora vamos ver o sinal. Positivo multiplicando um número positivo. Sinais iguais, continua positivo. Isso tudo é igual a 16. E agora a gente caiu num caso que a gente já fez 300 vezes. 2 vezes o x igual a 16, então o 6 está positivo, eu vou passar ele para lá, negativo, para ele poder deixar o x sozinho aqui e eu poder encontrar o valor do x. Beleza? Então, próximo que 2x igual a o quê? 10. Então, x vai ser o quê? Opa, o 2 está multiplicando, então ele vai passar para lá dividindo, tá? Repara, tem duas equações aqui, ó. Tem essa e essa é a próxima. Você separa as equações por essa setinha, tá? Em importância da setinha, tá?
E antes disso era essa equação. Tá ficando claro? Olha lá. E agora, para finalizar, 10 dividido por 2, 5. X deu 5. Ótimo. Questão de número 10. Essa é até mais simples. Vamos lá. Dá um pause no vídeo, tenta resolver primeiro. Vamos lá. 3x menos 5 igual a x mais 7. Olha muito bem onde está o sinalzinho de igual. Olha bem aqui, ó. Olha muito bem onde está o sinalzinho de igual para não se embananar. Então vamos começar a passar as coisas de lado. O menos 5 eu vou passar para o outro lado. E esse x também eu vou passar para o outro lado. Cada um vai para um lado diferente. O menos 5 vai para lá e o x vai para cá. Então eu vou copiar todo mundo que ficou, que é o 3x, sinalzinho de igual. E o 7 ainda está aqui, né? O 7 positivo ainda está aqui. Então o que mudou? O que mudou? Bom, o x positivo passa para lá, virou menos x. Não está mostrando, mas tem um sinalzinho de mais, porque ele é positivo aqui. Menos 5 passa para lá, mais 5. Tá? Não estou nem colocando mais as setinhas, só para a gente fazer aqui. Bom, não esquece do sinal de igual. E agora vamos lá, vamos pensar. 3x menos x, 2x. Faz sentido? 3 abacaxis menos 1 abacaxis. Deu 2 abacaxis. 5 mais 7, obviamente, é 12. E agora? O 2 está multiplicando. Ele vai passar o quê? Dividindo. Chique demais. Perfeito? Ah, professor, agora tá fácil. Agora tá fácil mesmo. 12 dividido por 2 dá 6. Ótimo. Bom, é isso. Tá? Fechou! Qualquer dúvida pode mandar mensagem. Inscreve aí, tá? E é nóis!